Eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para os irmãos e a gente vai meditar um pouquinho. O tema é namoro cristão. O natural tipifica o espiritual, correto? No casamento é a mesma coisa. O casamento de Cristo e a sua igreja é também o casamento de um homem e de uma mulher. Mas eu gostaria que os irmãos falassem para mim, se os irmãos lembram, né? Que passagem bíblica que mostra isso? Qual que é a passagem exata que mostra o casamento de Cristo e da igreja? O tipo. Uma passagem muito conhecida nossa. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Seria essa? Se encontra-se no livro de Efésios, capítulo 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do próprio corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas em tudo ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém, né? Então aí, ó, Cristo, igreja, mulher e marido, né? Efésios capítulo 5. Então quer dizer que Cristo é o marido e a igreja é a esposa. Qual passagem bíblica que mostra isso? Exatamente isso. A sua noiva já se aprontou, essa parte. A passagem mencionada se encontra em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Além dessa passagem, tem outra, né? Vou remir meu tempo aqui, que é 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus, e vos estou preparando como o quê? Fala lá. Vocês lembram? Lembra, Diego? Como uma noiva virgem pura, e vos preparando como uma virgem pura para um marido, a saber quem? Jesus Cristo. Essa é uma outra passagem que mostra claramente que Cristo e a sua noiva na Bíblia. Mulher, tipo da igreja; casamento espiritual, tipo do casamento físico. São todas essas passagens que, quando pedirem a razão da nossa fé, a gente tem que estar afiado nessas passagens. Ainda mais a noiva do Cordeiro. Aí que tem que conhecer essas passagens mesmo. Por quê? Porque essas passagens são esteio dos nossos pés. Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta para cada um. Gostaria de uma resposta. Quanto tempo dura um casamento? Não o casamento do mundo, não, o casamento cristão. Porque o casamento do mundo dura até um pisar com o outro, né? Até os interesses acabar, até o amor acabar. Mas cristão não é assim, não. Quanto tempo dura um casamento cristão? Dura até que um dos dois faleça. Até que a morte o separe ou que Cristo venha. Amém, né? Vamos ver aqui, irmão Bruno. Já foi respondido já. As completou tudo, né? É isso mesmo.
É isso que a gente vê no meio evangélico? Os casamentos evangélicos, os casamentos cristãos de hoje em dia estão durando até que a morte separe? Dê sua opinião e por quê? Eu creio que não, né? Eu não sei por que não, mas eu sei que hoje não está sendo assim não. Antigo era, lá pro tempo de Davi, mas hoje, no nosso mundo, não está assim não. Assim, meu pensamento é assim: hoje muitos estão casando por beleza, por interesse financeiro, estão casando por vou até colocar aqui, porque pessoas têm ministério grande, é por isso que não está durando. São casamento por ganância e isso aí. Amém, né, irmãos? Tem alguma passagem que mostra, tem alguma passagem bíblica que vocês estão lembrando que mostra que o casamento dura para sempre? Ou seja, dura até que a morte separe, né? Para sempre não, mas até que a morte separe. Eu vou ajudar. Palavras do próprio Cristo. Mateus 19, irmão Bruno falou ali. Vamos lá? E vai ler para a gente aqui. Livro de Mateus, capítulo 19, verso 5 em diante. E disse o Senhor: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus se ajuntou, não separe o homem. Que Deus ajuntou, não separe o homem. Na sua opinião, irmã Viane, se os casamentos evangélicos não estão durando até que a morte separe, o que a irmã acha que é? Será que estão vivendo conforme o mundo? O que a irmã pensa disso? Estão vivendo segundo suas próprias emoções e não segundo a vontade de Deus. Estão vivendo segundo seus próprios desejos, os seus sentidos, e foram casamentos mal instituídos não sobre uma pedra, sobre uma firmeza bem escolhida, mas sobre a areia, que em qualquer circunstância de dificuldade, qualquer obstáculo, é derrubado e já quer se separar. Amém. Vou pedir aqui para o irmão Bruno, o nosso leitor oficial de hoje, né? Ele vai ler para nós aqui, escolhendo uma noiva, a partir do parágrafo 46. Pode ler só o que está em evidência aqui. Esses aqui não precisa ler, não. Mensagem: escolhendo uma noiva, parágrafo 46. E agora? O natural é um tipo do espiritual. Então, a escolha de uma noiva no natural é um tipo da escolha de uma noiva no espiritual. Agora, uma coisa seria quando vamos escolher uma esposa, um homem, porque os votos aqui são até a morte nos separe. E assim que devíamos manter isto. E se vocês fazem esse voto perante Deus, um homem em sua mente correta que esteja planejando um futuro, que ele deveria escolher essa esposa com muito cuidado, uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo, devia tomar muito cuidado com o que está fazendo. Especialmente nesses dias, um homem devia pensar e orar antes de escolher uma esposa. Assim também uma mulher, eu creio. E penso hoje em que tem havido tantos casos de divórcio nos Estados Unidos, nós lideramos o mundo em casos de divórcio. É considerado uma nação cristã que, em degradação, eu penso que a razão disto é que os homens se afastaram de Deus e as mulheres se afastaram de Deus. E nós verificamos que se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, não somente olhasse um para o outro, bonito para olhar, ou ombros grandes e fortes, ou algo assim,
ou alguma outra afeição mundana, mas olhasse primeiro para Deus e dissesse: Deus, esse é seu plano? Final parágrafo do 49. Amém. Então vimos aí, segundo o profeta, qual é o motivo de tantos divórcios? Claro que ele falou nos Estados Unidos, mas isso é para o mundo todo e no Brasil não é diferente. O povo se afastou de Deus. O povo se afasta de Deus, estão vivendo segundo os seus próprios deleites, segundo os seus próprios prazeres. Então, na verdade, na questão casamento e divórcio, na questão casamento, os evangélicos estão que nem o mundo. Igualzinho o mundo, não faz diferença nenhuma. Na opinião dos irmãos, Deus, Ele restaura o lar ou Ele te dá um novo lar? Ele restaura o seu casamento ou Ele te dá um novo casamento em cima daquele casamento que está arruinado? Por quê? Deus, para mim, restaura, porque Ele poderia ter matado Adão e Eva depois da aliança quebrada. Mas Ele só os tirou do paraíso. Mas mesmo eles tendo quebrado a aliança, Ele ainda manteve essa aliança e restaurou, trazendo Jesus Cristo. É o que eu penso. Na minha opinião, também Deus restaura. Da mesma forma que quando a gente erra, quando a gente fracassa na vontade perfeita de Deus, Ele restaura, dá uma nova chance para a gente. Então, por isso eu acho que quando acontece um erro no casamento, Deus restaura o casamento da mesma forma, como o oleiro que quebra o vaso velho e faz um novo vaso em cima daquele mesmo barro. Amém, né? Refaça a pergunta, por favor. Na sua opinião, Deus, ele restaura o casamento ou Ele dá um novo casamento em cima do que já aconteceu? Ambas as coisas. Ele tanto pode restaurar como dar o novo. Na questão de restauração, eu creio que Ele restaura casamento, sim. Como um novo casamento é, às vezes, questão ministerial ou por traição, né? Mateus mesmo é citado isso, que o homem não pode largar sua esposa, mas em caso de adultério, ele pode casar-se com outra. Mas a gente sabe que o amor supera tudo, né? Ambos os casos eu creio que sim. Concluindo o que todo mundo falou, né? Tipo assim, minha opinião, né? Que você falou. Minha opinião é assim. Eu acho que Deus restaura se a pessoa quiser, né? Se a pessoa quiser, Ele restaura. Se a pessoa não tiver em santidade, em respeito e obediência, eu acho que não restaura, não. Eu penso assim. Ele restaura sim, eu creio. Igual como que a Vinha citou Adão e Eva, eu vejo isso como tem outros casamentos que hoje separa e volta para ficar feliz, entendeu? Eu creio que seja isso. Interessante que eu vi uma vez no Facebook um varão, um comentário lá de alguém lá, falando que Deus lhe deu um novo casamento, né? Aí teve um comentário lá de alguém lá: eu não creio que Deus destrói o casamento, eu creio que Deus restaura o casamento que está destruído e não te dá outro cônjuge, né? Nós vimos aqui que o casamento cristão é por toda a vida, até que a morte o separe. Correto? É isso que está escrito? É isso mesmo, né? Então a gente entra na questão da escolha. Por que é importante então a escolha de um cônjuge? Por que é importante a gente escolher? Claro que as variáveis são muitas, né? Por que é importante escolher? Vou começar com o Igor ali.
Eu creio que seja bom escolher igual, se eu caso, mas se eu não caso por amor. Eu creio, quando chega no futuro, a gente chega a cair a pessoa, fazer coisa errada, sem a gente amar. Por isso que a gente tem que escolher bem as pessoas, para a gente amar, respeitar, até no final da vinda do Senhor Jesus Cristo, até a morte. Eu creio que seja isso. Eu penso assim que se eu fazer uma escolha errada, a pessoa pode tanto, né, me trair e pode atrapalhar o meu ministério, pode me colocar no mundo, sei lá, pode destruir minha vida. E se eu escolher uma pessoa certa, pessoa confirmada de Deus, ela vai estar ali junto comigo, vamos estar junto caminhando, né, com sabedoria em Cristo. Porque o físico tipifica no espiritual, igual foi lido no início. Da mesma forma que o Senhor não vai casar com qualquer noiva, a noiva não pode estar de qualquer jeito, ela tem que ser uma noiva diferente, ela tem que ser a noiva preparada, é uma noiva escolhida. E a noiva também não vai casar com qualquer noivo, com qualquer doutrina que chegue ensinando qualquer coisa, ela vai casar com o Senhor. Então, no físico também tem que ser assim, a noiva tem que ser a noiva preparada para o noivo. Eu acredito que o resultado do nosso futuro está nas escolhas do nosso passado. Se eu faço uma mal escolha, vou pelo que está à minha vista, aquilo só está mostrando o que está dentro de mim. E se eu fiz aquela escolha, vamos pôr assim, em determinada época, eu não posso culpar a pessoa, porque assim, cada um o nosso próximo ou as pessoas que andamos reflete nós mesmos. Se eu faço uma mal escolha, é porque dentro de mim há algo que é mal. Aí, então, eu devo fazer uma boa escolha para me colher filhos bons filhos, um bom esposo, um bom futuro, um futuro de caráter e promissor, vamos pôr assim. Amém, né? Então foi citado aí, por que a gente tem que fazer uma boa escolha para o casamento? Porque a nossa escolha reflete o que em nós? O nosso caráter. Então, se, por exemplo, se eu escolhi para casar uma rainha do sexo, é o meu caráter que está em jogo. É aquilo que eu quero do meu lar, do futuro do meu lar. É o tipo de mãe que eu quero para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha casa. E outra coisa fundamental que a irmã citou também, né? É a pessoa que eu vou viver todos os dias. A pessoa não olha, aí escolhe uma pessoa mais educada para casar. É com aquele tipo de falta, com aquela falta de educação que você vai lidar todos os dias da sua vida. Com aquela grosseria, é aquilo ali. E a irmã também citou ali, foi citado pelos irmãos aqui, a questão da escolha, né? Vamos ver o que o irmão Brana fala sobre a escolha? Mensagem escolhendo uma noiva, parágrafo 31. Em muitas coisas da vida, nos é concedida uma escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. Nós temos o direito de determinar a nossa própria maneira, escolher a nossa própria maneira em que queremos viver. A instrução é uma escolha. Podemos escolher se vamos ser instruídos ou se não vamos ser instruídos. Certo e errado são uma escolha. Todo homem e toda mulher, menino ou menina, tem que escolher se vão tentar viver certo ou não. É uma escolha. É uma escolha, é uma grande coisa. Final do parágrafo 38. Há uma lei não escrita entre nós de escolha. Repetindo, há uma lei não escrita em nós de escolha. É isso mesmo? Meu Deus. Então acaba que o livre-arbítrio, ou seja, o poder que a gente tem de escolher, se torna uma lei.
E essa lei ela não está escrita, mas ela existe. Porque são as nossas escolhas que vão ditar o nosso futuro. Na sua opinião, irmãs e irmãos, o povo está escolhendo com a razão, com a consciência, com a palavra, ou estão escolhendo com os desejos da carne, com seus próprios desejos? O que os irmãos acham? Vou começar com o Igor aqui. Na questão de escolher um cônjuge, estão escolhendo com o quê? Eu acho que é com a carne, porque é isso que a gente vê. A gente vê, igual muitas amizades que eu tenho também, a gente vê que eles estão indo muito pela vontade da carne. Creio eu que é por todas as variáveis. O homem a gente sabe que é atraído pelo olhar. E nenhum homem, eu creio, que vai casar com uma mulher que não se agrada dela. Essa é a primeira coisa que tem. Se eu não estou enganado, o próprio profeta falou isso, que a primeira coisa tem que ser atraído pelo olhar. Né? Então, é bom que esteja tudo, né? Mas vai ter hora, como o próprio profeta disse, que vai ter que optar pela beleza ou pela santidade. Bom seria que tivesse os dois, né? Amém. As irmãs? O bom seria, igual o irmão Bruno falou, que tivesse os dois. Mas, hoje em dia, no mundo, para cristãos também denominacionais, eles têm usado mais os sentidos do corpo, os sentidos físicos e os sentidos também do espírito, para poder escolher. E tem feito algumas escolhas erradas por causa disso. Entra na parte bíblica que diz que os homens amariam mais as trevas do que a luz. Satanás não vem entrar em uma fisionomia, vamos pôr, desatraente, não sei se é a forma correta de dizer. Ele vem bonito. Se possível for, ele se transfiguraria de anjo de luz. Então, se eu vejo um anjo de luz, é lógico que vai me chamar a atenção. Então, está no homem já olhar para esse ponto da beleza. Tanto é que Cristo não tinha beleza. Quem quiser ver Cristo vai ter que olhar para o interior dele e não para a feição dele. Amém. O irmão Bruno já leu a passagem aqui que os votos, né, são até que a morte separe, essa coisa toda, que ele leu 47. Gostaria que o irmão lesse aqui para a gente o 51 e do 58 em diante aí. 51 primeiro, depois de 58 em diante. Tá, a gente vai vendo aí. Até os 58 e 59. Mensagem Escolhendo uma Noiva, parágrafo 51. E se nós refletíssemos no que estamos fazendo quando vamos nos casar, quando escolhemos a nossa esposa, nosso esposo, o homem deveria orar seriamente, porque poderia arruinar por toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe. E ele poderia arruinar a sua vida ao fazer a escolha errada. Porém, se ele sabe que fazendo a escolha errada é casando com uma mulher não conveniente para ser sua esposa, e o faz assim, então ele é culpado. Se a mulher aceita um esposo e sabe que ele não é conveniente para ser seu esposo para si, então é sua própria culpa. Depois que você sabe o que é certo e errado, você não deveria fazer isso. Parágrafo 58. Novamente, é o tipo da mulher que um homem escolhe, reflete a sua ambição, o seu caráter. Se um homem escolhe uma mulher errada, isso reflete o seu caráter. E ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está num homem quando ele escolhe como esposa. Não importa o que ele diga do lado de fora, observe com quem ele se casou. Parágrafo 59.
Eu vou ao escritório de um homem e ele diz que é cristão. Fotos de mulheres à volta, todas nas paredes, tocando aquela velha música Boogie Woogie. Não me importa o que ele diga, eu não creio no testemunho dele, porque seu espírito está se alimentando daquelas coisas do mundo. E digamos, se ele casasse com uma dançarina, ou se casasse com uma rainha do sexo, ou apenas uma bonita riqueta moderna, isto reflete, mostra o que ele tem em mente, do que seu futuro lar será, porque a sua escolha para que crie seus filhos, e o que quer que ela seja, essa é a maneira que ela irá criar aquelas crianças, de modo que isto reflete o que está no homem. Um homem que toma uma mulher assim mostra exatamente o que está pensando do futuro. Amém, amém. Poderia imaginar um cristão fazendo uma coisa assim? Não, Senhor. Um verdadeiro cristão não procurará tais rainhas da beleza. Nós, quando estávamos vendo Provérbios capítulo 7, capítulo 6, a gente viu: não cobices a formosura dela. Foi bem claro, né? Rainhas da beleza, dançarinas, rainhas do sexo. Ele procurará um caráter cristão. Eu vou deixar uma pergunta para os irmãos e gostaria de tê-los aqui quinzena que vem. Já que o fator, a questão de escolha é determinante, já que a gente vai passar com essa pessoa o resto das nossas vidas, que para cristão não existe separação, o cristão crê que Deus restaura o seu casamento, por mais falido que ele possa estar. E querendo Deus, a gente vai ver outras variantes, né? Quando Deus permite uma separação, quando Deus não permite, a gente vai ver tudo pelas Escrituras Sagradas. Em quem a gente deve inspirar, então? Qual que é a nossa fonte de inspiração para fazer a escolha? Quem que a gente olha assim, puxa vida, e esse aí fez uma boa escolha. E esse fez uma escolha certíssima. E esse que fez a escolha não erra. Já estou dando até a resposta. Aos irmãos, traz esse questionamento, ou seja, traz essa opinião, né? Quinzena que vem. Tá combinado, Igor, Diego, Bruno, irmã Viane, irmã? Não sei se tem algum irmão que queira participar também, fica à vontade. A gente põe mais cadeira aqui. Tá joia? Deus abençoe a todos. Obrigado pelos irmãos. Pode se sentar lá. Gostaria de passar ao pastor Isaac.